A chuva tinha parado fazia pouco, e o cheiro de terra molhada misturado ao de roupa guardada pairava no ar. Seu Hélio, 78 anos, estava sentado no degrau da varanda, com uma sacola de plástico encardida ao lado. Dentro, um par de meias, uma escova de dente e um retrato amarelado de uma mulher sorrindo. Clara, sua esposa, falecida há 12 anos. A porta atrás dele se fechou com um estalo seco. Pai! A voz da filha, Viviane, era contida, apertada, como quem segurava o choro ou a raiva. Não dá mais. Você esquece tudo, briga por nada, mexe nas minhas coisas. As crianças têm medo de você, Hélio. Eu também tô ficando com medo. Ele virou o rosto devagar. Os olhos cansados não tinham mais o brilho de antigamente. Só o vazio de quem já perdeu muito. Medo de mim? Repetiu, quase num sussurro. Eu sou seu pai, Vivi. Ela abaixou os olhos. Você não é mais o mesmo pai. Me perdoa, mas eu preciso pensar nos meus filhos. A porta se trancou. Por dentro. Seu Hélio ficou alguns minutos ali, parado, como se o tempo tivesse congelado. Até que se levantou devagar e caminhou até o portão. As pernas doíam. O coração, mais ainda. Sentou-se na calçada. As luzes da casa se apagaram, uma a uma. O relógio da rua marcou 20:07. Foi aí que ele ouviu o som de passos pequenos no cimento. Um vulto saiu de trás do muro da casa ao lado. Era um menino, magro, com cabelo bagunçado e uma camiseta do Palmeiras. Moço, o senhor tá com frio? Perguntou com a boca ainda suja de chocolate. Seu Hélio olhou, desconfiado. Mas não disse nada. Eu vi o senhor aqui. Ontem também, né? O menino estendeu um pão de forma amassado e uma cobertinha de sofá. Toma, eu peguei escondido. Minha mãe briga se souber. Mas meu pai diz que ajudar é certo. O velho esticou a mão trêmula. Pegou o pão como se fosse ouro. Qual é seu nome, menino? Samuel. Mas pode me chamar de Samuca. E o senhor? Hélio. Samuca sorriu. Hélio é nome de gente esperta. Seu Hélio soltou uma risadinha pela primeira vez em dias. Engoliu o pão seco com dificuldade, mas com gratidão. Samuca ficou sentado do lado dele por quase uma hora, falando de escola, do cachorro que ele queria ganhar, do jogo do Palmeiras. Amanhã eu volto, tá? E voltou. No dia seguinte, e no outro, e no outro. Todo dia com um pão, uma fruta, um cobertor diferente, um desenho, uma história. Certo dia, chegou com um envelope na mão. Escrevi uma carta para minha mãe. Pedi para ela deixar o senhor dormir lá em casa. Falei que o senhor é gente boa, só tá triste, que perdeu a família. Igual aquele filme do velhinho dos balões, sabe? Upi, seu Hélio lembrou. Isso? Mas o senhor não precisa de balões. Só de casa. E a nossa tem um quarto vazio. Hélio apertou os olhos. Engoliu em seco. Era a primeira vez em meses que alguém via nele algo além de um problema. Na noite seguinte, a mãe de Samuca apareceu no portão. Seu Hélio? A voz dela era firme, mas respeitosa. O Samuel me contou... O senhor aceita jantar com a gente hoje? O velho não respondeu de imediato. Apenas se levantou com esforço, pegou sua sacolinha surrada e olhou para a casa que o havia rejeitado, agora com as luzes apagadas. E então olhou para a casa de Samuca. A luz da cozinha acesa, cheiro de comida no ar, e vozes que não gritavam. Apenas esperavam. Deu um passo, depois outro. E naquele chão frio e rachado da calçada, Hélio começou a caminhar de volta. Para algum tipo de lar. A casa de Samuca tinha cheiro de alho fritando e som de panela batendo. Não era grande, nem nova. Tinha manchas na parede,
brinquedos espalhados no corredor e um sofá com o tecido desfiado num canto. Mas tudo ali tinha vida. "Senta, seu Hélio. A comida já está quase pronta", disse a mãe do menino, Dona Lúcia, puxando uma cadeira, com o pé, enquanto equilibrava a frigideira. Ele se sentou com cuidado, as mãos pousadas sobre o colo, como quem não quer incomodar. "A gente não tem muito luxo, mas o que tem a gente reparte", continuou Lúcia, servindo arroz, feijão e ovo frito. "Sit, e o Samuca não parou de falar do senhor nos últimos dias." O menino apareceu correndo da sala, trazendo um copo de suco e um caderninho surrado. "Olha, eu desenhei o senhor hoje", disse, mostrando uma figura de um velhinho com uma capa de super-herói. "Super Hélio", leu o velho, rindo baixo. "Tô mais pra super cansado." "Mas herói também cansa, ué?", respondeu Samuca convencido. O jantar seguiu com um silêncio confortável. De vez em quando, Samuca falava de um desenho ou imitava o professor da escola. Dona Lúcia ouvia, sorrindo. Seu Hélio comia devagar, como se cada garfada fosse um pedaço da memória voltando. Depois, ele lavou a própria louça, quase sem enxergar direito, mas com movimentos cuidadosos. Lúcia quis impedir, mas o velho insistiu. "Me deixa, dona. Eu preciso sentir que ainda sirvo para alguma coisa." Ela assentiu em silêncio. Naquela noite, dormiu no colchão da sala, coberto com um edredom velho e o desenho do Super Hélio ao lado da cabeça. Demorou a pegar no sono. Olhava o teto, escutava os sons da casa, o ventilador, os passos do menino, o barulho do cachorro do vizinho. Tudo novo, tudo estranho. E ainda assim, havia paz. Na manhã seguinte, Samuca acordou com o sol invadindo o quarto e correu até a sala. Seu Hélio estava ali, sentado, acordado, olhando pela janela. Tinha lágrimas nos olhos. "Tá doente?" o menino perguntou assustado. "Não, só tô lembrando de quando a Clara fazia café e deixava um pedaço de bolo no pratinho para mim. Nunca mais ninguém fez isso." "Espera aí." Samuca correu para a cozinha. Voltou com uma fatia de pão e um copo de leite com Nescau. "Agora tem. Pode fingir que é bolo." Seu Hélio riu, mesmo com os olhos molhados. "Obrigado, menino. Você tem um coração maior que esse mundo." Naquela tarde, Lúcia chamou o velho para conversar. "Seu Hélio, eu falei com o meu marido. Ele viaja muito, mas concordou em deixar o senhor ficar com a gente. Não por pena, mas porque... Bom, ninguém devia dormir na calçada. Ainda mais alguém como o senhor." Ele abaixou a cabeça, a vergonha misturada com alívio. "Eu não tenho para onde ir. Só tenho essa sacolinha e uma mágoa aqui dentro que não passa." "A mágoa um dia passa", disse ela. "Mas só se o senhor deixar alguém cuidar, o senhor deixa?" Pela primeira vez, em muito tempo, ele balançou a cabeça positivamente. Naquela casa modesta, entre cheiro de comida simples, desenhos infantis e uma mãe de voz firme, seu Hélio começou a entender que lar não é onde nascemos, nem onde esperavam que morrêssemos. Lar é onde alguém se importa. O quarto era pequeno, com uma janela emperrada e um armário que rangia. Tinha cheiro de mofo e de lembrança antiga. Era ali que ficava guardado o que não servia mais. Um berço desmontado, caixas de sapato com fotos esquecidas, brinquedos quebrados. Foi ali que Dona Lúcia arrumou um canto para seu Hélio. "Vamos esvaziando com o tempo, tá? O senhor vai se ajeitando aos poucos. É o que temos, mas é de coração." Ele passou a mão pelo colchão fino, os olhos fixos num velho carrinho de bebê empoeirado. "Aqui é melhor do que muito lugar onde eu já estive, inclusive na casa da minha filha." Lúcia não comentou. Apenas puxou as cortinas para deixar o sol entrar.
Naquela semana, Hélio foi se habituando à rotina da nova casa. Acordava cedo, ajudava a lavar a louça, dobrava roupas no sofá, varria a calçada. Samuca adorava tê-lo por perto. Era como ter um avô mágico, que sabia nomes de pássaros, contava causos antigos e assobiava músicas que ninguém mais lembrava. Certa tarde, enquanto limpavam o quintal juntos, o menino perguntou: "Por que sua filha mandou o senhor embora?" Hélio parou. Olhou o céu nublado. "Porque eu fiquei velho e triste. E quando a gente fica triste por muito tempo, até quem ama a gente começa a se afastar. Mas eu gosto do senhor mesmo triste", disse Samuca sem hesitar. "Porque o senhor nunca me faz sentir pequeno, nem bobo." Hélio sorriu. "Isso porque você é grande por dentro, menino." Mais tarde, enquanto o velho consertava um abajur antigo da casa, achou dentro de uma das gavetas um álbum de fotos da família. Estava esquecido ali, entre fios emaranhados e parafusos velhos. Folheou devagar. Imagens de Lúcia e do marido. Jovens. Samuca bebê. Férias na praia. Um aniversário com bexigas coloridas e bolo de chocolate. Aquelas fotos tinham vida, tinham cheiro de lar. Seu Hélio suspirou fundo. Voltou para o quarto e abriu a própria sacolinha. Pegou o retrato de Clara. Colocou-o ao lado da cama, apoiado numa caixinha. "Eles têm amor aqui, Clara, do tipo que você gostava." Conversava com o retrato todos os dias, como fazia desde que a esposa partira. Mas naquela casa, ela parecia ouvir de novo. Certa noite, enquanto assistiam TV, Lúcia perguntou: "O senhor já pensou em procurar a Viviane? A sua filha?" "Não, ela fez a escolha dela. E eu fui um pai difícil. Ajudava pouco, falava duro, mas juro que tentei amar do jeito que sabia. Talvez não tenha sido o suficiente. Às vezes, só falta uma conversa. Às vezes, só falta tempo. Ou coragem." O silêncio caiu entre os dois. Samuca, deitado no colo do avô postiço, resmungou sonolento: "Eu queria que o senhor morasse aqui para sempre." Hélio passou a mão nos cabelos do menino. "Ninguém mora para sempre em lugar nenhum, meu filho. Mas, às vezes, a gente encontra um pedaço de eternidade dentro de uma casa com cheiro de feijão." E naquela noite, adormeceu com o coração um pouco mais leve. Pela primeira vez em anos, sonhou com uma mesa cheia, risos altos e Clara servindo café. A primavera chegou com cheiro de flor de laranjeira e tardes mais quentes. Seu Hélio começou a sair mais, caminhar pelo quarteirão, cumprimentar os vizinhos com um aceno discreto. Alguns ainda o olhavam com desconfiança. O velho que foi expulso pela filha, mas a maioria apenas devolvia o gesto, curiosos com a presença constante daquele senhor na casa da dona Lúcia. Samuca agora o chamava de vô, sem cerimônia. "Só falta me dar mesada, hein?" brincava o menino. "Mesada eu não dou, mas tenho histórias para te contar até você virar adulto", respondia o velho, com um brilho que há muito tempo não se via em seus olhos. Certo dia, Lúcia chegou do trabalho com um envelope na mão. "Achei isso no portão, endereçado ao senhor." Seu Hélio pegou o envelope com dedos hesitantes. Reconheceu a letra de imediato. Viviane. Sentou-se à mesa da cozinha. Abriu com cuidado. A carta tinha poucas linhas. "Pai, me perdoa. Desde o dia em que o senhor saiu, não durmo em paz. As crianças perguntam do vô. Eu disse que o senhor foi morar em outro lugar. Mas a verdade é que eu te mandei embora com a dor de quem não sabia mais como ajudar. Eu errei. Se o senhor ainda quiser falar comigo, eu queria tentar. Vivi." Seu Hélio não chorou, mas o papel em sua mão tremia. Respirou fundo. Dobrou a carta.
Levantou-se devagar e foi até o quarto. Tirou da sacola o retrato de Clara. Ela escreveu, Clara. A nossa menina escreveu. Naquela noite, ficou em silêncio no sofá, olhando o teto. Samuca se aproximou. Que foi, vô? Sua mãe já te falou sobre perdão? Já. Quando eu quebrei o vaso da minha avó, e ela disse que o mais bonito era quando alguém pedia desculpa sem ninguém mandar. Tem coisa que só o tempo ensina. Foi a sua filha que mandou a carta, né? Hélio assentiu. E o senhor vai? Não sei. Parte de mim quer ver o rosto dela de novo. Outra parte ainda dói. Eu acho que o senhor devia ir. Só para escutar. Igual o senhor sempre faz comigo. Na manhã seguinte, Hélio pediu a Lúcia que o ajudasse a arrumar a roupa mais apresentável que tinha. Ela tirou uma camisa de botões antiga do marido, passou com capricho. Tem certeza que quer ir? Tenho. E medo também. Mas coragem não é a ausência do medo, né? É ir mesmo assim. Pegou a carta, dobrou com cuidado, pôs no bolso. Antes de sair, Samuca entregou um desenho novo. Ele, o velho, a mãe e 2 casas ligadas por uma ponte. Se não voltar hoje, volta amanhã, tá? Prometo. Foi andando até a rua onde morava antes. A casa da filha parecia menor. Ou talvez fosse ele quem tinha crescido por dentro. Tocou a campainha. Esperou. A porta se abriu. Viviane surgiu. Olhos inchados. Cabelo preso às pressas. Pai. Os dois ficaram em silêncio. Ele ergueu a mão, tirou o envelope do bolso e devolveu. Li. Vim. Agora falta você falar. Ela hesitou. Depois, abriu espaço na porta. Entra, por favor. Seu Hélio deu um passo. Na soleira daquela casa onde fora expulso, ele entrou pela 2ª vez. Mas agora, por escolha. A sala parecia igual, mas algo ali havia mudado. O sofá era o mesmo, as almofadas tortas, a mesa com marcas de copo. Mas o silêncio que preenchia o ambiente não era o de indiferença, era o de arrependimento. Viviane sentou-se devagar. Seu Hélio ficou em pé por um instante, como se ainda não soubesse se podia estar ali. Senta, pai. Por favor. Ele se sentou, mãos sobre os joelhos, a carta ainda no bolso. As crianças estão na escola, disse ela, sem saber por onde começar. Eu precisava que fosse assim, só nós dois. Ele assentiu, olhando ao redor. Os olhos pararam numa estante com porta-retratos. Numa das fotos, ele aparecia mais jovem, segurando a neta no colo. Nem lembrava que aquele dia tinha sido registrado. Eu era difícil, ele disse baixando a voz. Sempre fui. Duro demais. Com você, com sua mãe, até comigo mesmo. Viviane apertou os olhos, segurando o choro. Eu também fui dura. Achei que dava conta de tudo. Achei que entender sua tristeza era opcional. Que cuidar do Senhor era um peso que eu não precisava carregar. E no fundo, eu era com medo. Medo de quê? De acabar como a mãe. Cuidando, se apagando, perdendo aos poucos quem o Senhor foi. Tive raiva do que a gente perdeu, quando a mamãe morreu. E pus no Senhor toda a culpa. Ele respirou fundo. A culpa também foi minha. Eu me fechei. Eu me perdi quando ela foi embora. E você ficou sozinha, com tudo nas costas. Ela chorou em silêncio, como se aquelas palavras lavassem um pedaço da alma. Eu não sou boa com essas coisas, pai. Mas, se ainda quiser, quero tentar de novo. Ele olhou nos olhos dela. Eram os mesmos olhos da menina que pedia colo quando sonhava com monstros. Eu não voltei para morar aqui, Vivi, nem para te cobrar. Eu voltei porque recebi sua carta. E cartas, bem escritas, merecem resposta. Tirou do bolso um papel amassado, entregou a ela. Filha, eu errei contigo.
Fui um pai ausente quando devia estar presente, mas nunca deixei de te amar, mesmo no silêncio. E se o amor não bastou para te fazer feliz, ainda assim, ele estava lá. Eu te perdoo. E espero que você me perdoe também. Com carinho, seu pai, Hélio. Viviane leu com lágrimas escorrendo. Depois, se levantou, ajoelhou-se ao lado do pai e o abraçou. Me perdoa, pai. Me perdoa por não ter te visto. Ele a abraçou de volta, as mãos trêmulas apertando com força contida. Eu vi você, filha. Até nos dias que me mandava calar. Eu sempre vi. Ficaram assim por minutos, apenas dois corações tentando se costurar. Quando as crianças chegaram da escola, encontraram o avô sentado à mesa, comendo biscoito e mexendo no caderno da neta. Vovô? Ele sorriu. Oi, minha flor. Tava com saudade do seu desenho de arco-íris. Viviane observava a cena com os olhos marejados, mas agora havia ternura neles. Uma esperança pequena, mas real. Antes de ir embora, Hélio parou na porta. Olhou para a filha. Eu não sou mais aquele homem. Mas também não sou só um velho confuso. Hoje sou o avô do Samuca, o ajudante da dona Lúcia. E seu pai, se você ainda quiser. Eu quero, pai, mas sem pressa. Vamos passo a passo. Passo a passo. Caminhou de volta para a casa dos fundos. O céu estava limpo, e dentro dele, uma leveza que não sentia desde que Clara partira. Ao abrir o portão, encontrou Samuca com um pote de pipoca e 2 copos de suco. E aí, vô? Deu certo? Deu. Do jeito que as coisas certas dão. Com dor, mas com verdade. Então vamos ver filme. Hoje é noite de Super Hélio, parte 2. E riram. Naquela noite, pela primeira vez, Hélio não falou com o retrato de Clara. Sabia que ela estava ouvindo, mesmo assim. O tempo passou devagar depois daquele reencontro. Viviane ligava uma vez por semana. Às vezes, só para saber se o pai estava tomando os remédios. Outras, para contar alguma bobagem do trabalho ou pedir uma receita que a mãe fazia e que ele nunca soube, mas inventava com jeito. Aos poucos, o contato virou costume. O costume, afeto. Mas Hélio escolheu não voltar a morar com a filha. Preferia a casa simples da dona Lúcia, onde o amor não vinha misturado com cobrança e onde Samuca corria por entre seus passos lentos como quem dança em volta do tempo. Certa manhã, enquanto podava as plantas do pequeno jardim da frente, encontrou algo no chão. Uma pedrinha pintada de azul, com um coração vermelho desenhado no meio. Era mais uma das missões secretas de Samuca. Espalhar pequenas mensagens pelo quintal para deixar o mundo mais feliz. Hélio guardou a pedra no bolso e foi até o quarto. Sentou-se com esforço, pegou uma folha de caderno e começou a escrever. Samuca, se um dia eu não estiver mais aqui para ver você crescer, saiba que fui muito feliz por ter te encontrado. Você me deu aquilo que nem o tempo, nem a tristeza, nem a mágoa conseguiram apagar. Um lar. Um lar não é o lugar onde moramos. É onde somos vistos, ouvidos e amados. Você me viu, menino, quando ninguém mais via. Obrigado por isso. Com amor, seu Hélio. Ou o Super Hélio, como você gosta de chamar. Dobrou a folha e colocou dentro da caixa de ferramentas que o menino adorava fuçar. Na semana seguinte, Hélio adoeceu. Nada grave, apenas a idade pedindo repouso. Mas dessa vez, foi Samuca quem ficou ao seu lado. Vô, se você morrer, eu vou ficar com raiva, tá? Pode ficar, meu filho. Raiva também é amor embolado. Não morre, não. Não agora. Ainda tenho que te ensinar a pescar. E, de fato, ensinaram-se um ao outro todos os dias. Até que, num fim de tarde qualquer, Hélio se deitou mais cedo. Pediu para deixar a janela aberta. Quero ouvir o barulho do mundo mais um pouco.
Samuca trouxe o desenho mais recente: uma árvore grande, um banco de praça e 2 bonequinhos, um velho de capa e um menino sorrindo. Esse é meu preferido. Também vai ser o meu. Naquela noite, Hélio não acordou. Morreu sereno, com o retrato de Clara ao lado e a pedra azul de Samuca na mão. O enterro foi simples, pouca gente, mas verdadeira. Viviane chorou, baixinho, segurando a mão do filho. Samuca deixou sobre o túmulo um bilhete. Agora o Senhor é céu, mas eu sou o chão firme porque o Senhor passou por mim. Meses depois, Lúcia decidiu transformar o quarto dos fundos em um cantinho de leitura. Deixou lá os desenhos de Samuca, os livros que Hélio gostava e o retrato de Clara, agora emoldurado. Samuca cresceu, levou a pedrinha azul com ele por onde foi, e toda vez que alguém perguntava por que ele era tão gentil, tão sensível, tão generoso, ele respondia: porque um velho me ensinou que ninguém é invisível e que amor não precisa de sangue, só de presença. E assim, Hélio partiu, mas ficou na lembrança de uma filha perdoada, no coração de um menino que o viu primeiro e no silêncio terno das casas onde moram os lares verdadeiros.